Bom, pessoal, esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a energia, né, sobre a vibração, né, eu dei uma resumidinha no e-book, né, falando sobre essa questão energética que eu vou trazer para vocês um pouco mais aprofundado, né. A parte da energia, né, então tudo tem energia, tudo tem vibração. E essa vibração, essa frequência, a gente mede por meio das ondas que vão passando de acordo com o tempo. Né? Então, vamos supor que tem uma luz que vai lá do céu até aqui. O tempo que ela demora para chegar, o tempo, a velocidade que ela emite, né? Tudo isso a gente consegue definir uma frequência, que é medida em hertz. Então, se por exemplo a gente tem um óleo essencial e ele emite uma onda, quando ele entra naquela pessoa, ele vai emitir naquela onda em um determinado tempo, uma intensidade, uma velocidade, ele vai medir em hertz, né? Então, a gente consegue medir a frequência por meio disso, que não é nada menos do que a vibração, né? Que a gente chama de frequência vibracional. E aí, né, como que funciona? Vamos supor lá que a gente tem uma pessoa que ela tem uma alimentação um pouco mais negativa, mais industrializada, e aí ele também não tem um hábito muito saudável, fica vendo TV o dia inteiro, fica trabalhando num local que ela sente muito tóxica, é sedentária, ou seja, ela tem um hábito negativo, não medita, né? Você acha que esse tipo de pessoa vai ter uma energia vital, né? Uma energia, um ânimo, uma frequência vibracional melhor do que uma pessoa, por exemplo, que adora se alimentar com frutas, legumes, gosta de produtos mais naturais, utiliza óleo essencial, medita, se conecta mais com a natureza, se expõe ao sol, né? Então tem todo esse hábito mais natural, pratica atividade física na natureza. Você acha que qual que vai ter mais vibração? Né? Inconscientemente a gente consegue ver, né? Por mais que a gente não veja energia, não veja que a energia daquela pessoa, não veja como que funciona, como que tá a frequência de um produto, mas inconscientemente, naturalmente, a gente sabe definir o que é bom e o que é ruim, né? O que tem energia e o que não tem, né? Quando a gente olha um saquinho de cheats, aquelas batatas, refrigerante, olha uma fruta, a gente consegue sentir energeticamente qual que tem mais vitalidade, qual que tem mais frequência, qual que está mais elevado vibracionalmente, né? Então, inconscientemente, a gente pode definir. A gente não precisa de um equipamento ou de uma força paranormal, de intuição para poder definir isso. A gente consegue ver isso. A gente vê se uma pessoa ela tá com uma baixa frequência, uma baixa energia. A gente vê se a pessoa está desanimada. Nosso corpo, ele tem naturalmente essa intuição de identificar essas energias, né? Então, a gente intuitivamente sabe, né? Você sabe definir qual ponto você tá. Se você tá no hábito mais negativo, uma pessoa sedentária, se alimentando de coisas ruins, ou se você tá como uma pessoa que se alimenta bem, que tem hábitos bons, né? Que medita e tudo mais. Então, a gente consegue definir em qual ponto a gente tá. E quando a gente define e observa isso, a gente consegue, né, trabalhar isso. E por que esses fatores, né, influenciam na nossa energia vital? Então, porque, por exemplo, eu tô alimentando com refrigerante, ele do nada vai baixar a minha energia mais forte. Por que ele vai fazer isso, né? Por que se eu meditar vai elevar a minha energia, né? Então, a gente tem diversos fatores externos, como, por exemplo, estresse, poluição, a nossa alimentação, nossos fatores emocionais, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com pessoas, tudo isso influencia, né? Abaixando a nossa vibração. Por quê? Tem certas coisas que, se tem baixa energia, elas puxam a nossa energia, né? Ou estagna, não faz nada, nem eleva, nem abaixa a nossa vibração, ela fica parada. Por exemplo, os alimentos que fazem mal, na maioria das vezes, se não abaixa, né, se não tira a nossa energia, ele só deixa estagnado, ele não eleva, né? Igual um refrigerante, uma alimentação, ele não tem a influência de elevar a nossa energia. Então, se eles não fazem a diferença no nosso corpo,
ao longo do dia a gente vai abaixando a nossa frequência, porque a gente respira, a gente pensa, a gente se movimenta. Então não é por causa dos fatores externos que abaixam nossa vibração, mas é o que a gente faz durante o dia, que são fatores normais. A gente respira, a gente pensa, a gente movimenta, a gente conversa, tudo isso desgasta a nossa energia, né? Então, a gente precisa de fatores externos que elevam ela, para pelo menos manter ela equilibrada e não abaixar, né? Não precisa necessariamente elevar, mas pelo menos que mantenha ela, né? E não abaixe. Então, não quer dizer que um fator externo vai abaixar aquela sua frequência. Ele só vai manter a sua energia, ou seja, não vai te elevar. E se ao longo do tempo você tá lá gastando as suas calorias, gastando a sua energia, discutindo com alguém, né, se expondo a fatores externos, e isso vai abaixando a sua energia, e você não consome nada, não faz nada durante o dia para elevar ela, para voltar ela como ela tava, ela consequentemente ela abaixa. Né? Então, por exemplo, um refrigerante, um industrializado, ele não vai abaixar a sua energia, ele vai deixar lá paradinha. Mas se ao longo do tempo você vai fazendo aqui tanta coisa e vai baixando, e o que você alimenta não eleva de novo, você vai sempre baixando, né? Então a gente precisa consumir, ter hábitos positivos que possam voltar pelo menos a energia que a gente estava, para não causar desânimo, cansaço, fraqueza. Então é importante a gente ter esses fatores externos positivos para não abaixar mais ainda a nossa energia. E aí, né, foi comprovado que tudo tem origem natural, tem o potencial de elevar. Por quê? Uma planta, ela faz a fotossíntese. Então, a planta é o único ser vivo, né, além de algas e tudo mais, né, que faz fotossíntese, que tem a capacidade de pegar a energia da terra e pegar para ela, né? Então, é o que aumenta a energia vital e a gente não tem essa capacidade. A gente precisa de uma alimentação, a gente precisa de respiração, a gente precisa expor o sol, expor ao contato com a natureza para poder restabelecer essa energia. Então, a gente precisa da natureza para poder elevar a nossa vibração, né? Não é expondo a fatores negativos que vão elevar, é expondo a fatores positivos. Já foi mostrado que a natureza em si, como óleos essenciais, frutas, algas, né? Toda alimentação mais natural tem a fotossíntese, tem a energia vital lá dentro. E isso tem a capacidade de elevar a nossa vibração. Então, os alimentos naturais têm a maior capacidade. O que tem a maior energia, alta vibração, é o sol. Primeira coisa vem o sol. É ele que reduz a nossa insônia, eleva a nossa vitamina D, dá ânimo. Tanto foi mostrado que em países que tem mais sol, tem menos depressão. Em países mais sombra, mais escuro, mais frio, tem mais depressão. Porque justamente o sol é a principal energia que a gente precisa de energia vital. Então ficar alguns tempinhos no sol é muito bom. Segunda coisa, árvores, tudo de origem mais da terra, as plantas, principalmente o óleo essencial, né? O óleo essencial, ele é puro. A gente pega aquele tanto de folha e produz aquele óleo essencial. Então, quando você, por exemplo, consome um chá, ele tem só um pouquinho daquela planta, só um pouquinho da energia vital. Também você ferve, perde as propriedades da planta. Quando você usa um óleo essencial, ele é puro, ele é muito mais forte. É aquele concentrado da planta que não está diluído numa água, que não foi elevado em altas temperaturas para abaixar a sua propriedade. Então, ele tem um alto poder de energia vital, uma alta frequência. As frutas, né, todos esses alimentos de origem natural também vão possuir uma alta elevação. Mas o que mais possui atualmente é os óleos essenciais e o sol. E o óleo essencial não é qualquer óleo essencial, ele tem que ter uma certificação de CPTG, que é o certificado de pureza testada e garantida. Então, o produto que ele vai estar lá e ele vai mostrar que ele é puro, ele é concentrado. Se você compra um produto em farmácia, um óleo essencial que custa R$10, que não tem nenhum certificado, que é baratinho, você acha que aquele produto vai ter uma elevação vibracional? Além disso, né, vai ter uma baixa vibração e ainda vai ter produtos sintéticos, adulterantes,
Porque quanto mais barato um produto, menos natural é. Porque para você extrair toneladas e toneladas de uma rosa, não custa barato, né? É um produto que ele tem uma alta elevação vibracional e para ser produzido não é fácil. Então ele é um pouquinho mais caro. Então o produto, para você ver se ele tem uma alta pureza, uma alta vibração, né? Tem o selo CPTG, ele é um pouquinho mais caro, né? Mas não é tanto, porque o que você vai ter de resultado, de investimento naquilo, vai ser barato, né? Porque a cura que você vai ter emocional e física com aquilo vai ser super barato para você. Então, eles vão manter vai elevar a sua vibração. Se você tá abaixo, ele eleva. E também vai manter, né? Dependendo da vibração que aquele produto tem, e você tiver na mesma vibração, ele vai só manter. Ele não vai permitir com que uma alimentação, ou um estresse, ou qualquer fator externo abaixe a sua vibração. Então, ele mantém elevado a sua vibração que você precisa. E aí, com isso, o que acontece? Quando você está elevado a sua vibração, a doença não vibra nessa frequência. Os vírus, bactérias não vibram nessa frequência. Tudo que é ruim não vibra. Se você tá com uma vibração boa, você vai atrair pessoas boas, ambientes bons, saúde, estilo de vida mais saudável. Você não vai vibrar doença. A doença, ela não consegue sobreviver no seu organismo que está alto, que está elevado. Então, quando você eleva, o benefício disso é que você vai prevenir doenças, vai prevenir pessoas tóxicas, você vai afastar tudo que é de ruim para você, né? Então, o estilo de vida mais saudável é justamente escolher manter essa elevação para você afastar e destruir a doença. Não é que um óleo essencial, um sol, vai curar uma doença, mas ele aumenta a sua resistência curadora. Se você, por exemplo, está doente, resfriado, com bactéria, com vírus, está tudo lá espirrando, com alergia, você acha que é mais fácil você ficar saudável ou você adoecer mais ainda, gerar uma dor de cabeça, gerar um outro problema futuro, né? Quando o nosso sistema imune está baixo, é mais fácil a gente adoecer mais ainda. Quando nosso sistema imune está com resistência, está forte, está elevado, é mais difícil a gente adoecer. Então, realmente, os óleos essenciais, eles trazem esse aporte, essa resistência para você não adoecer com facilidade. Então, dentre depois, né, dos altas frequências, os que vêm baixa frequência, a maioria deles vai descendo, né? Então, nozes tem uma frequência mediana, amêndoas, né? Depois disso vem os grãos, por último as carnes, né, que tem uma baixa vibração, produtos ácidos, né, como industrializados, enlatados, embutidos, refrigerantes, tudo isso é baixa vibração, ou seja, não vai fazer diferença para a sua frequência, não vai elevar e nem fazer nada, né? Dependendo se você estiver doente, até piora. Então, além desses produtos, né, o estresse, a poluição, a própria respiração, a forma que você respira, você pode também estar influenciando nessa baixa vibração. Cosméticos e produtos químicos, né? Então, se você usa produtos que são muito sintéticos, artificiais, são produtos que não vão agregar nada na sua pele e nem no seu cabelo, no que você vai utilizar, né? Tecnologias em excesso. A gente pode utilizar celular, telefones, né, no geral, computadores, mas em excesso essa energia também prejudica a gente, né? Tira o sono, leva o estresse, problemas oculares, né? Então também a tecnologia em excesso pode prejudicar também. A poluição da água, os alimentos, né, agrotóxicos, metal pesado, tudo isso prejudica. Então, como a gente está muito suscetível a isso, não tem como você ficar longe de uma poluição, de uma água contaminada, de um alimento contaminado. Se você tá na cidade moderna, tá no urbanismo, não tem como você não ficar exposto a isso. Então, o que a gente pode fazer é equilibrar. Tô consumindo na panela de alumínio, que vai me gerar metal pesado. Tô consumindo uma água que às vezes pode estar poluída, não tem um filtro muito bom. Tô exposta à poluição do ar, não respiro muito bem. Às vezes eu fico estressada. Não tem como, né, a gente ficar 100% tranquilo, né? Às vezes a gente tem um estresse. Não, então eu vou equilibrar com produtos de alta vibração para pelo menos equilibrar aí, né? Se eu tô aqui baixando a vibração, vamos colocar algo para poder elevar, para poder
nem prejudicar tanto assim, né, o meu organismo ao longo do tempo. Então, produtos tóxicos, como agrotóxico, metal pesado, tudo isso vai acumulando também. Não só abaixa a nossa frequência, mas acumula nos nossos órgãos, principalmente os rins e o fígado. E isso também acumulado não é nada bom, né? Vai prejudicar ao longo do tempo, vai causar diversos fatores de acúmulo de toxinas no nosso corpo. Então, a gente precisa usar produtos que desintoxicam o nosso organismo. Então, produtos como, por exemplo, a clorela, óleos essenciais de orégano, alecrim, são produtos que desintoxicam o nosso corpo. Né? Então, é muito importante a gente associar isso, porque a gente está consumindo ao longo tempo exposto a muitos produtos tóxicos e a gente precisa tirar isso. Né? Então, ao longo do tempo, a gente acumula isso, a gente precisa remover isso também do nosso organismo para não levar a um futuro câncer. Né, que é o mal do século, além da ansiedade, além do suicídio, né, o câncer também, cada vez mais crianças e jovens estão tendo câncer. Antes era na vida mais velha, né, mais idosa. Então a gente tem que repensar os nossos hábitos, né, ter hábitos positivos, desintoxicar nosso organismo, tentar usar produtos que vão pelo menos equilibrar o que a gente está abaixando e usar produtos também que vão elevar, né, então mudar esses hábitos, inserir produtos mais naturais, né, que eu vou trazer várias maneiras de melhorar os seus hábitos, né? O meu e-book eu falo muito sobre 20 hábitos e maneiras para você elevar o seu emocional por meio vibracional, elevando a sua energia, hábitos que você pode incluir no seu dia a dia que pode melhorar a sua rotina diária, para não ficar só baixa, né? Para ela ter um dia de elevação, para você se sentir menos cansado, menos desmotivado, porque com essa energia baixa, com essa energia de cansaço mental, de desânimo, a gente não consegue pensar no que a gente quer. A gente não consegue animar, ficar motivada a pensar no nosso propósito, pensar no nosso sonho, a querer realizar nosso sonho, a gente não consegue fazer isso. Então a gente precisa, né, equilibrar essa energia nossa. Então, a primeira coisa é ter essa consciência de que a gente está usando produtos que são prejudiciais ao nosso organismo. Segundo, ir aos poucos. Você não precisa, nossa, vou parar de usar tudo. Não vou usar mais panela de alumínio, não vou usar mais cosmético químico, vou cortar tudo que é agrotóxico, vou comer só coisa orgânica. Não. Porque você vai sentir um estresse muito grande de ter que mudar tudo. E isso você vai desmotivar e a gente não quer que abaixe a sua vibração. Né? Você sentir também essa pressão de mudança é algo que também abaixa a sua vibração. Então, aos poucos, eu comecei primeiro com os cosméticos, fui me conscientizando que a minha pele é meu externo, então eu preciso cuidar dela. Depois o meu interno, eu fui cuidando da minha alimentação, fui desintoxicando. Eu fui aos poucos, ainda não mudei 100%, né? Ainda consumo numa panela de alumínio, quando eu tenho inox, eu consumo na inox. Então eu tento mudar o meu hábito aos poucos para mim também não estressar, porque o estresse também é uma baixa frequência. Então ficar atento a isso, de ir aos poucos e acrescentando um ao outro. Acabou um creminho químico? Vai para um creme natural. Acabou um sabonete lá que não faz bem? Vai para um sabonete mais natural. Vai aos poucos, você vai mudando e essa consciência sua vai expandindo. E assim você vai conseguindo mudar aos poucos e por fim já mudou quase tudo, tá? Então é isso que eu queria trazer pra vocês, um pouco mais do aprofundamento. No final, né, mais pra baixo dos e-books, eu falo muito dos livros, então tem muito livro sobre energia vibracional, sobre propósito, sobre como melhorar a sua energia, então tá tudo lá, só baixar. Quem não tem acesso ainda, pode clicar no link abaixo, na descrição abaixo, que eu tenho o link pra você adquirir esse e-book maravilhoso, tá bom? Um beijo a todos.